Livro George Miller, Autobiografia, capítulo 4, Pregação, Estudo e Crescimento. Depois de ter pregado cerca de 3 semanas nas proximidades de Exmouth, fui para Tynemouth, esperando ficar lá 10 dias para pregar a palavra entre os irmãos. Um jovem veio a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador naquela primeira noite. Isso me abençoou porque nenhum dos ministros residentes gostou do sermão. O julgamento do Senhor é tão diferente do julgamento do homem. Na semana seguinte, depois de pregar diariamente na capela, me pediram para ficar e ser seu ministro. Por causa de certa oposição, decidi ficar até ser formalmente rejeitado. Eu preguei novamente no Senhor. Muitos, embora não gostassem de ouvir meu sermão. Algumas pessoas foram embora e nunca mais voltaram. Outros que vieram à capela não tinham o hábito de frequentar antes de mim. De repente, começou um espírito de indagação e de busca das Escrituras. As pessoas queriam saber se as coisas que eu dizia eram verdadeiras. Mais importante ainda, Deus colocou seu selo de aprovação na obra ao converter pecadores. Preguei nesta capela como um ministro visitante por 12 semanas. Durante esse tempo, sem que eu pedisse, o Senhor graciosamente supriu as minhas necessidades mundanas por meio dos 2 irmãos. Quando as 12 semanas terminaram, a igreja de 18 membros me convidou por unanimidade para ser seu pastor. Agora mudei minha opinião sobre o melhor método de pregação, de preparação para o ministério público da palavra. Em vez de presumir saber o que é melhor para os ouvintes, peço ao Senhor que me ensine graciosamente o assunto sobre o qual devo falar ou a porção de sua palavra que devo pregar. Às vezes, tinha um determinado assunto ou passagem em que antes de perguntar a ele, se depois da oração me sentia persuadido de que deveria falar sobre esse assunto, estudava, mas ainda me deixava aberto ao Senhor para mudá-lo se assim ele quisesse. Frequentemente, porém, não tinha nenhum assunto em mente antes de orar. Nesse caso, esperava de joelhos por uma resposta, tentando ouvir a voz do Espírito para me orientar. Então, se uma passagem do assunto fosse trazida à mente, eu novamente perguntava ao Senhor se esta era a sua vontade. Às vezes, perguntava repetidamente, especialmente se o assunto ou o texto fosse difícil. Se depois da oração minha mente estivesse tranquila quanto a isso, considerava que este era o texto a ser pregado. Mas ainda me deixava aberto ao Senhor para orientação, caso ele decidisse alterá-lo, ou se eu estivesse enganado. Às vezes, eu ainda não tinha um texto depois de orar. A princípio ficava intrigado com isso, mas aprendi a simplesmente continuar com minha leitura regular das Escrituras, orando enquanto lia um texto. Eu já tive que ler 5, 10, até 20 capítulos antes que o Senhor me desse um texto. Muitas vezes até tive que ir ao local do encontro sem assunto, mas sempre obtinha o texto, talvez apenas alguns minutos antes de falar. O Senhor sempre me ajuda quando prego, desde que eu o tenha buscado sinceramente em particular. O pregador não pode conhecer os corações dos indivíduos na congregação ou o que eles precisam ouvir, mas o Senhor sabe. E se o pregador renunciar à sua própria sabedoria, tal será assistido pelo Senhor. Mas se ele está determinado a escolher um assunto em sua própria sabedoria, ele não deve se surpreender ao ver poucos frutos resultantes de seu trabalho. Quando obtinha o texto da maneira acima, seja um versículo, um capítulo inteiro ou mais, pedia ao Senhor que me ensinasse graciosamente pelo Espírito Santo enquanto eu meditava nas passagens. Eu anotava notas à medida que a palavra fosse aberta para mim, para ver o quão bem eu entendia a passagem. Também era útil consultar mais tarde o que escrevia. Raramente uso qualquer outro auxílio de estudo além das Escrituras Sagradas e algumas boas traduções em outras línguas. Minha principal ajuda é a oração. Sempre que estudo uma única parte da verdade divina, sempre recebo alguma luz sobre ela depois de orar e meditar sobre ela. A oração extensa é muitas vezes difícil por causa da fraqueza da carne, enfermidades físicas e uma agenda cheia. Mas ninguém deve esperar ver coisas boas como resultado de seu trabalho se não gastar tempo em oração e meditação.
Então me deixo inteiramente nas mãos do Senhor, pedindo-lhe que me lembre o que aprendi em meu quarto de oração. Ele faz isso fielmente, muitas vezes me ensina mais enquanto estou pregando. A preparação para o ministério público da palavra é ainda mais excelente do que pregar na igreja. Viver em constante comunhão com o Senhor e estar habitual e frequentemente em meditação sobre a verdade é sua própria recompensa. Expor as Escrituras é de grande benefício, especialmente quando se estuda um evangelho ou uma epístola inteira. Isso pode ser feito entrando minuciosamente no significado de cada versículo ou notando os pontos principais e levando os ouvintes a ver o significado geral de todo o livro. Expor as Escrituras encoraja a congregação a trazer suas Bíblias para a igreja. O estudo, o que leva os crentes a valorizar as Escrituras, é importante. Esse método de pregação é mais benéfico para os ouvintes do que se em um único versículo algumas observações foram feitas de modo que a porção da Escritura seja apenas um lema para o assunto. Poucas pessoas têm graça para meditar por horas sobre a palavra. Assim, a exposição pode abrir-lhes as Escrituras e criar neles o desejo de meditar por si mesmos. Quando eles lerem novamente a porção da palavra que foi exposta, eles se lembrarão do que foi dito. Assim, deixa uma impressão mais duradoura em suas mentes. Expor grandes porções da palavra, como um evangelho inteiro ou epístola, leva o pregador a considerar porções da palavra que de outra forma ele poderia ignorar. Isso o impede de falar demais sobre assuntos favoritos e inclinar-se demais para partes particulares da verdade. Uma tendência que certamente mais cedo ou mais tarde prejudicará tanto a si mesmo quanto aos ouvintes. A simplicidade na expressão é de extrema importância. O pregador deve falar de modo que mesmo as crianças e pessoas que não sabem ler possam entendê-lo, na medida em que a mente natural possa compreender as coisas de Deus. Cada congregação tem pessoas de várias origens educacionais e sociais. O expositor da verdade de Deus fala por Deus e pela eternidade. É improvável que ele beneficie os ouvintes, a menos que use um discurso claro. Se o pregador se esforça para falar de acordo com as regras deste mundo, ele pode agradar a muitos, especialmente aqueles que têm gosto literário, mas é menos provável que ele se torne um instrumento nas mãos de Deus para a conversão dos pecadores ou para a edificação dos santos. Nem eloquência, nem profundidade de pensamento fazem um pregador verdadeiramente grande. Somente uma vida de oração e meditação o tornará um vaso pronto para o uso do Mestre e apto a ser empregado na conversão de pecadores, na edificação dos santos. A unção do Espírito Santo me ajuda muito quando prego. Eu nunca tentaria ensinar a verdade de Deus por meu próprio poder. Um dia, antes de pregar em Tynemouth, eu tinha mais tempo do que o normal. Então, orei e meditei por 6 horas em preparação para a reunião da noite. Depois de falar um pouco, senti-me que estava falando com minha própria força e não com o poder de Deus. Eu disse aos irmãos que me sentia como se não estivesse pregando sob a unção e pedi que orassem. Depois que continuei um pouco mais, senti o mesmo e, portanto, terminei meu sermão e propus que tivéssemos uma reunião para oração. Fizemos isso e fui particularmente ajudado pelo Espírito Santo na próxima vez que preguei. Estou feliz por ter aprendido a importância de ministrar somente no poder de Deus. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, mas sem Ele nada posso realizar.